Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos orar. Eterno e soberano Senhor, nós exaltamos o teu glorioso nome, agradecemos mais um dia do Senhor, em que estamos aqui reunidos com a tua igreja, com o teu povo, a fim de tributar a honra, a glória e o louvor devidos ao teu nome. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, rogar que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite, falando conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la e que vivamos por ela para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É assim que a igreja é denominada no Novo Testamento. E quando Paulo escreveu a sua epístola à igreja de Éfeso, ele deu uma ordem bastante importante para a vida da igreja. Ele disse que aqueles irmãos deveriam se esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o nosso chamado. É um chamado para viver em unidade, ainda que haja bastante diversidade, ainda que não sejamos parecidos, ainda que na igreja do Senhor haja pessoas que estão em fases distintas da sua caminhada cristã, ou alguns já com bastante maturidade, outros ainda crianças na fé, aprendendo os rudimentos da fé. E o relacionamento entre pessoas tão diferentes é um relacionamento que por muitas vezes é conturbado, e por isso é um grande desafio. E nós temos visto Paulo tratar aqui em Romanos exatamente com um problema relacional dos dois grupos que ele denomina os fortes e o grupo dos débeis na fé, ou os fracos na fé. Os fortes, aqueles crentes que já estavam com sua maturidade, na sua maturidade, entendendo que eles poderiam usar dos recursos que Deus nos dá
da criação para glorificar Deus. Não havia problema em provar certos tipos de alimentos, beber certos tipos de bebidas, mas havia um grupo que ainda não estava entendendo muito bem isso, e Paulo está tratando com esses dois grupos como que eles deveriam usar da liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. E o que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 14, foi que Paulo colocou a liberdade cristã com uma questão que tem muito mais a ver com a glória de Cristo do que com aquilo que eu posso fazer para minha satisfação. E no sermão passado eu falava exatamente isso. Muitos querem usar da sua liberdade cristã para dar liberdade a si mesmo para fazer o que bem entendem. E não é esse o propósito da liberdade que nós temos em Cristo. Nós temos liberdade para servir a Ele em amor e servir ao próximo em amor. Ele demonstrou então que a liberdade cristã é um tema que tem que estar associado à questão da unidade da igreja, e é por isso que você vai ver algumas expressões no capítulo 14 bastante importantes, como Paulo dizendo: não destrua a obra de Deus por causa da sua comida, ou se por causa da tua comida o seu irmão se entristece, você já não anda segundo o amor. E Paulo então fala de forma bastante clara que se você importa tanto com a comida a ponto de não ligar para escandalizar o seu irmão, é porque você está dando uma importância demasiada à comida e também à sua liberdade, aquilo que você pode fazer. Então liberdade cristã e unidade da igreja são temas que devem caminhar juntos, pois o uso da liberdade sem amor quebra relacionamentos, escandaliza irmãos mais fracos. E como eu disse, a igreja precisa se manter unida. Ela precisa se esforçar por preservar a unidade. E é exatamente isso que você ouvirá hoje. Como preservar a unidade da igreja? O que você faz para preservar a unidade da igreja? E a primeira lição que você tem aí, a primeira ordem de Paulo, está do verso 1 até o verso 6. Você precisa agradar o próximo. Veja os versos 1 a 6. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agrade o seu próximo. E quando você ouve isso, talvez surja aqui uma dúvida: pastor, a gente vive ouvindo aqui na igreja que importa agradar a Deus do que aos homens. Nós temos que agradar a Deus. Que negócio é esse agora que eu tenho que agradar ao próximo? É claro que você tem ordenanças na Escritura bastante importantes a respeito de não andar de acordo com aquilo que os homens querem. Por exemplo, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. E você vai ver que Paulo, quando está admoestando aqui os servos a obedecerem os seus senhores, ele diz assim, no versículo 6: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a diferença entre isso que Paulo está falando aqui e o que ele está falando agora em Romanos, a respeito de você tem que agradar ao próximo? Se lá ele está dizendo, não sirva à vista como se fosse para agradar a homens. É porque quando Paulo fala de você não agradar a homens, ele está falando de uma atitude bastante egoísta. Por exemplo, lá em Efésios, do servo que estaria fazendo um trabalho para o seu Senhor, mas não com intenção de glorificar a Deus, com intenção de ser bem visto pelo Senhor, porque se ele agradar o seu Senhor, ele vai ganhar algo disso.
Então é um agradar a homens de forma bastante egoísta, e a Bíblia chama isso de temor dos homens. Eu não posso temer as pessoas por achar que nelas está a esperança de eu ter alegria ou reconhecimento. E é nesse sentido então que os fariseus são repreendidos lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz que os discípulos, em contraste com os fariseus, não devem orar para serem vistos dos homens, mas ele repreende os fariseus dizendo que os fariseus faziam exatamente isso. Eles oravam para serem vistos, e ao serem vistos dos homens, eles acabavam recebendo o louvor da parte dos homens. E nesse sentido, você não pode agradar a homens, você não deve. Importa obedecer ao Senhor do que a homens. Porém, o que Paulo está falando aqui é o oposto disso. O que ele está dizendo aqui é que por amor a Cristo, você pode agradar o seu irmão fraco na fé, que ainda não entendeu a questão da liberdade cristã e de você comer carne ou beber algum tipo de bebida. E como ele escandaliza, por amor a ele você pode agradá-lo. Então veja que esse agradar de Paulo ao homem aqui não é egoísta, muito pelo contrário, é serviço, é fazer em favor de alguém. Então, de novo, ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que eu não posso temer a homens e agradar aos homens querendo me beneficiar disso, aqui Paulo está dizendo: sirva seu irmão, agrade o seu irmão. Então ele começa dizendo sobre o que você tem que fazer no versículo 1, veja. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O interessante aqui é que Paulo se coloca no grupo dos fortes, e ele de fato era alguém já maduro, que já entendia bastante a questão da fé. Ele está dizendo: olha, nós que já entendemos essa questão de que não há problema na comida em si, de que não há problema naquilo que nós bebemos, de que não precisa ser guardados aquele monte de dia cerimonial. O dia do Senhor não está em pauta, eu já disse isso. Nós que já entendemos isso, devemos suportar a debilidade dos fracos. Eles devem servir de suporte. É como se Paulo estivesse dizendo: esse conhecimento que vocês têm não é um fim em si mesmo, mas ele serve para que vocês sejam um suporte para aqueles da igreja que ainda não alcançaram esse conhecimento. E nesse sentido, vocês não podem então agradar a si mesmos. Vocês não têm que ter em mente o pensamento de: eu vou fazer o que eu posso fazer, o que eu tenho liberdade para fazer, e eu não ligo para quem pensa o contrário, porque eu não estou pecando. Não, isso é agradar a si mesmo. Vocês não podem agradar a si mesmos. E veja, isso não é opcional. 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ver que isso fica bem claro. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, o assunto é exatamente o mesmo, liberdade cristã. Eu vou ler o 23 e o 24. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aqui ele está falando de fato da edificação do outro, não é da edificação de si mesmo. Nem todas edificam o outro. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Veja que o assunto é o mesmo e a ordenança de Paulo é a mesma. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do seu irmão. Ou, na linguagem que ele usa aqui em Romanos, agrade ao seu irmão. Não viva para agradar a si mesmo, colocando a sua liberdade como algo que é inegociável, porque ela tem limites, que é o serviço ao próximo. Veja o 2, então: portanto, depois dele descrever essas coisas acima, cada um de nós agrade ao próximo. Vocês não podem agradar a vocês mesmos. Essa é uma ordem negativa. E agora ele dá uma ordem positiva: agrade ao seu próximo. Em que? Está aí no texto: no que é bom para a edificação.
Ou seja, não tem nada a ver com aquele temor dos homens que eu vou agradar ao próximo, eu vou bajular para me beneficiar. Eu vou agradar porque eu tenho a intenção de edificar a vida do meu irmão. Eu tenho a intenção de colaborar com o crescimento do meu irmão. Agrade ao próximo. Então, ele fala exatamente o que fazer. A partir do verso 3, ele nos mostra quem é o exemplo para isso. Veja que interessante. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Depois de dizer o que fazer, não agrade a si mesmo, agrade ao próximo, Paulo dá um exemplo a respeito de quem fez isso. Jesus Cristo, o Redentor. Ele também não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O que Paulo está colocando a questão do Senhor Jesus Cristo aqui? A citação do Salmo número 3, do Salmo que ele faz aqui, é para demonstrar que na sua obra de redenção, o Senhor estava interessado em pecadores, e naquilo que seria bom para que pecadores pudessem ser reconciliados com o seu Pai. Volte lá as páginas da sua Bíblia até o Evangelho de Marcos, e você vai ver como que nós podemos compreender isso que Paulo está dizendo aqui. Marcos capítulo 14. A partir do verso de número 32, você tem o episódio em que Jesus vai até o Getsêmani. E diz assim: foram a um lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E por que Jesus está tomado aqui de pavor e de angústia? Ele sabe que o momento em que ele vai receber a ira do seu Pai, o cálice da ira do seu Pai, em lugar de pecadores, se aproxima. Ele vai sentir o peso da ira de Deus, e ele vai ser separado, a comunhão com o seu Pai será quebrada. E então, junto com os seus discípulos, ele diz no verso 34: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Que hora? A hora em que ele receberia a ira do Senhor sobre ele. Ele não queria que essa comunhão fosse quebrada. E a oração é: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E por se ocupar do interesse de pecadores, para que eles fossem reconciliados com Deus, ele se sujeitou àquilo que o Pai determinou para ele. Ele abriu mão da sua vida. E ele disse isso: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E por que ele dá a vida? Em favor de pecadores. Ele não se agrada a si mesmo, ele dá a vida em favor dos pecadores. E este é o exemplo que Paulo coloca aqui. Cristo abriu mão da sua vida. Abra mão da comida. É isso que ele está dizendo. Abra mão do vinho, ou abra mão de qualquer coisa com que o seu irmão fraco venha se escandalizar. Não destrua a obra de Deus por causa da sua comida, e nem por causa do irmão, porque em Cristo pereceu. É o que ele vem argumentando a respeito aqui. O exemplo que nós temos para agradar ao nosso irmão no que é bom para edificação, veja, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo continua, e ele mostra onde é que nós aprendemos a respeito disso. Verso 4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino,
foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo tinha acabado de citar o Salmo. Cristo não agradou a si mesmo. Vocês lembram que estava escrito no Salmo? As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós temos nas Escrituras ordens e mais ordens e mais ordens a respeito do nosso trato com o irmão, de considerá-lo superior, de ser servo, no caso aqui de Romanos, de edificá-lo. As Escrituras e tudo aquilo que nós precisamos saber para viver em comunhão e em unidade com os nossos irmãos, agradando os nossos irmãos, podem ser encontrados nas Escrituras. Porque Deus não nos deixa a imaginar como é que nós vamos fazer isso. Como é que eu vou viver para agradar o meu irmão? Está aqui. Você não pode agradar o seu irmão por egoísmo, mas você deve agradar o seu irmão no que é bom para edificação. A Bíblia é o norte da igreja. A Bíblia é o que direciona a nossa vida, é a lâmpada para o nosso pé e a luz para o nosso caminho, para que não venhamos a errar. E nela nós aprendemos então sobre a paciência e a consolação. Pela paciência e pela consolação das Escrituras nós vamos ter esperança, diz então o apóstolo Paulo. Paulo apela à autoridade das Escrituras. Paulo apela à autoridade do livro que Deus nos deu para direcionar a nossa vida. Então o conhecimento da Escritura para Paulo não é mero intelectualismo, é algo que tem que ser vivido no dia a dia. Deus não nos deu um livro para aumentar o nosso conhecimento simplesmente, mas para que de posse desse conhecimento vivamos para sua honra, glória e louvor, servindo a Ele e servindo aos nossos irmãos. Mas ele diz ainda mais, ele não para no, nós aprendemos isso na Escritura, porque um ímpio pode ler as Escrituras, mas ele não vai ter condições de cumprir o que está aqui, porque quem torna possível isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja os versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação, veja que os dois termos que ele usou para falar da Escritura, ele está usando agora em relação a Deus. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquei ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: vocês devem olhar para a Escritura, aprender dela, porque o que é para o nosso ensino está ali, mas nós vamos conseguir cumprir estas coisas se estivermos em Cristo. Esse é o assunto que Paulo tem tratado na epístola. Nós somos unidos a Cristo, e unidos a Cristo nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Unidos a Cristo nós devemos agora nos renovar do novo homem. Unidos a Cristo temos vida, fomos ressuscitados com Ele e podemos olhar para as Escrituras e cumprir as Escrituras. Ou seja, Cristo torna possível para o cristão viver para servir o seu próximo, no caso aqui, para agradar o seu próximo. É por isso que ele diz: o Deus da paciência e da consolação vos conceda. Isso não é nosso, isso é de Deus, é Ele que nos dá, é presente. Nós rogamos a Ele e Ele concede à sua igreja, por meio do seu Filho, a capacitação para andar de acordo com a palavra. E aí sim, quando nós vivemos dessa forma, nós glorificamos juntos a Deus e edificamos o nosso próximo. Como é que nós vamos manter essa unidade da igreja? Agradando o próximo no que é bom para a edificação do próximo. Agora veja, se é verdade que para benefício próprio você não deve se preocupar em agradar os homens,
é igualmente verdadeiro que você precisa agradar o seu irmão, principalmente, se ele ainda não tem a mesma maturidade que você, se ele ainda não chegou no mesmo entendimento que você, e as coisas que você faz ferem a consciência do seu irmão. Você precisa se preocupar com ele. Você não pode se ocupar mais daquilo que você quer fazer e se agarrar mais nessas coisas do que com que você se importa, ou do que com o irmão a quem você deve dar essa atenção. Então, crentes mais maduros têm a obrigação de sustentar os membros mais fracos, de caminhar com eles, de ser suporte para eles. É obrigação. Não há opção de eu não quero fazer isso não. Nós temos que fazer. E o grande modelo para isso, Cristo Jesus. Sabe o que é mais extraordinário naquilo que Deus nos ordena? Eu creio que é o fato de Deus sempre ter feito primeiro em nosso favor. E é por isso que você tem tantas ordens e tantos exemplos de Cristo fazendo em favor do seu povo. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que você deve amar o inimigo, isso é muito difícil. Mas a Bíblia me mostra que Deus me amou sendo eu ainda pecador, ainda inimigo. Agora eu digo, Paulo ordena, agrade o seu irmão, abra mão da sua liberdade em favor do seu irmão. Vai ser difícil, Paulo. Cristo fez isso. Cristo viveu assim. Ele não está pedindo algo que ele não tenha feito em troca ou em favor da sua igreja. Então considere o seu irmão superior e agrade-o. A Bíblia é que vai nos ajudar nesse trabalho de servir ao irmão e de considerar ele superior. Mas talvez você já esteja tão impregnado pela cultura mundana, de bajulação, de querer fazer o outro se sentir bem, que você não compreende o que Paulo está falando aqui em termos de agradar o outro para edificação. Ele não está falando, por exemplo, em termos de, acaricie o seu irmão e os pecados do seu irmão para que ele se sinta bem com ele mesmo. Não é nesse sentido. Então não entenda o agradar ao próximo como aprovando as coisas erradas que ele faz para não entrar em atrito com ele. Ou alguém que vive a caça de elogios, e como você sabe disso, você faz isso. E quando você chega perto da pessoa, você descarrega aquele monte de elogio para que a igreja... É bom que a pessoa se sinta bem. Não, isso não é. Isso não é bom para edificação. Isso é bom só para alimentar o ídolo do coração do seu irmão. Nós agradamos o próximo naquilo que é bom para edificação do nosso próximo. A Bíblia nos ensina isso. Mas, de novo, não basta a Bíblia. Porque se você tem a Bíblia, mas não tem o autor da Bíblia, se você não tem a Cristo como dono da sua vida, se você não está unido ao Senhor Jesus Cristo, se você não morreu e ressuscitou com Ele, a Bíblia para você vai ser um livro que não vai adiantar muita coisa. Não dá para dissociar o livro do seu autor e dos propósitos para os quais Ele nos deu esse livro. Glória de Deus, serviço do próximo. Somente por estar em Cristo você conseguirá cumprir estas coisas de forma correta e com a modificação e com a disposição do coração correta. Então, agradar ao irmão, no caso aqui, se abstendo de comer algumas coisas, é o primeiro passo para ganhar esse irmão, e aí então você pode instruí-lo. Você pode abrir as escrituras com ele, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tem gente que fala assim, não quero nem saber, ele vai ter que aprender, que ele tem que entender. De qualquer jeito, vão enfiar pela goela abaixo, uma hora ele vai entender. Com essas atitudes nós não ganhamos o irmão.
nós simplesmente o afastamos. Nós o afastamos. Agora, se nós nos colocamos na posição de agradá-lo, e ele está vendo que eu estou abrindo mão de alguma coisa que eu sei que eu posso comer em favor dele, ele vai me ouvir. Os laços estão mantidos. Eu tenho o canal aberto para abrir as escrituras e conversar a respeito dessas coisas, porque eu tenho que fazer tudo aquilo que é bom para edificação, e não é bom que o meu irmão fique fraco na fé. Não é bom que ele seja um débil na fé. Eu tenho que suportá-lo, eu tenho que ser suporte para ele. Segunda questão que Paulo ordena: sirvam uns aos outros. Versos 7 a 12. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda: louvai o Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então Paulo continua: você tem que servir. Agora ele diz: sirvam uns aos outros, acolham-se uns aos outros. A ordem agora não é somente para os fortes, a ordem agora é também para os fracos. Os romanos tinham que aprender isso. Os romanos tinham que aprender a servir uns aos outros. E no verso 6 aqui, Paulo havia dito que eles deviam andar concordemente e a uma voz glorificar ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. No verso 7, então, ele começa com um portanto, já que vocês têm que viver nessa unidade e juntos glorificarem a Deus, portanto, acolhei-vos a vós mesmos, uns aos outros. Lembra que ele tinha dito lá no capítulo 14? Volte lá no capítulo 14, verso 1 a 3. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E aí vem então a ordem: acolher uns aos outros, certo? Quem come não despreze o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu uns aos outros. Assim deveria caminhar a igreja. Para o fraco talvez fosse mais difícil, e é por isso então que Paulo começa o capítulo 15 dizendo: ora, nós que somos fortes, temos que suportar a debilidade deles, porque apesar de a ordem ser para eles também, nós temos mais entendimento, e quanto mais entendimento, mais responsabilidade, certo? A quem muito é dado, muito será cobrado. Ah, mas isso é injusto. Deus te deu mais conhecimento para que você sirva, não para que você se aproveite disso de forma egoísta. Então, acolhei-vos, portanto, acolham-se uns aos outros, tomem uns aos outros como companheiro. Essa é a ideia. E a base para isso é o que ele falou nos versículos anteriores. De novo, ele está ampliando. Ele começa se dirigindo aos fortes, agora ele diz fracos e fortes. Ele fez isso também nos versículos 5 e 6. E de novo Paulo alicerça aqui o seu ensino na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra do Senhor Jesus Cristo. Veja como ele diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Primeiro diz: não agradem a vocês mesmos, agradem o próximo, porque Cristo também não se agradou a si mesmo. E agora, acolham-se uns aos outros, porque também Cristo nos acolheu. E o argumento de Paulo é bastante forte aqui. Se nós fomos recebidos por Jesus e acolhidos por Jesus, por que nós vamos nos separar na igreja e viver separados? Nós temos que nos acolher, já que o Senhor Jesus também nos acolheu. Ele então
fala a respeito disso, dizendo que isso glorificaria a Deus. E aí então ele vai nos versículos 8 e 9 demonstrar como é que foi que Cristo fez para acolher a ambos, judeus e gentios. E ele cita então aquilo que as escrituras, que foram escritas para o nosso ensino, diziam a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Jesus foi aquele que confirmou aos judeus que creram as promessas que Deus tinha feito lá no Antigo Testamento para o judeu. Ele foi ministro da circuncisão, então ele está se dirigindo aqui aos judeus, confirmando essas verdades. Ele acolheu os judeus, mas ele também acolheu os gentios, algo que já estava predito e ordenado desde o Antigo Testamento. E ele então cita uma série de textos, porque ele termina o 9, fala no 9 assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então ele acolheu os judeus, confirmando as promessas, e acolheu os gentios para que estes venham glorificar a Deus, porque isso já estava escrito. Então ele cita, por exemplo, aí no verso 9, na segunda parte: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ele faz uma citação lá de Samuel, dizendo da obra de Cristo entre os gentios. Eu vou glorificar o seu nome entre os gentios gentios serão salvos. Nos versos 10 e 11, ele cita duas convocações que havia no Antigo Testamento, para que os gentios glorificassem a Deus. Veja o 10: alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. Verso 11: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Se vocês lembrarem do Salmo 117, por exemplo, começa exatamente assim o Salmo 117: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, ou seja, para com Israel. O Salmo 117 é uma convocação para que os gentios louvem a Deus, e ao mesmo tempo é uma lembrança a Israel de que eles são os responsáveis por viver de forma pactual para que os gentios venham glorificar a Deus. A forma como Israel viveria era para que os gentios viessem e se juntassem a eles, todos fossem acolhidos. Israel falhou bastante nisso aí, mas o Senhor Jesus Cristo vem para cumprir aquilo que Israel não conseguiu fazer, e ele então acolhe ambos. Paulo vai escrever numa outra epístola para que de ambos fizesse um. Eles deveriam viver nessa unidade, servindo uns aos outros. E ele termina no verso 12 com uma profecia de Isaías, falando a respeito do Messias. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E se você olhar lá na profecia, você vai ver que aquele que viria, o Messias que viria da raiz de Jessé, do remanescente que não foi incrédulo no Antigo Testamento. Lembra que sempre que o povo vivia na sua incredulidade, Deus os mandava para o cativeiro para puni-los, e Deus não os destruía totalmente. O remanescente voltava, e desse remanescente viria o Messias, e esse remanescente era responsável por viver de acordo com o que Deus ordenava, cumprindo os mandatos e as ordenanças do Senhor. Então todos os textos citados por Paulo aqui do Antigo Testamento apontam exatamente para essa obra de Cristo de serviço a judeus e gentios, dizendo: esse é o exemplo, sirvam uns aos outros, acolham-se uns aos outros. Então Paulo faz um apelo à unidade. Em Cristo, ele vai falar na outra epístola: não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Nós somos um em Cristo Jesus. Isso é viver em unidade, ainda que sejamos bastante diferentes. E no caso aqui, uma diversidade até maior. Judeus,
gentios. Jesus serviu o seu povo, dando a salvação. Nós servimos uns aos outros, acolhendo-nos mutuamente. Então o que você percebe aqui é que Cristo é não só a razão para o seu serviço em favor do seu irmão, mas Ele é também quem torna possível esse serviço. E se você pensa, é difícil, pastor, viver assim, eu tenho que ficar abrindo mão o tempo todo? Não, talvez não o tempo todo, mas em muitas ocasiões sim. Não é difícil se você está em Cristo. Ele te acolheu para que você possa acolher o seu irmão. E Ele é glorificado quando nós obedecemos a sua ordenança. Se você permanece em Cristo, você pode frutificar. É isso que Ele ensina lá no Evangelho de João. Se você estiver nele, você então encontrará forças para negar a si mesmo, para negar a sua vontade, para abrir mão dos seus desejos, dos seus interesses, para viver de forma plena para Ele, servindo a Ele e amando o próximo. Somente dessa forma, por estar em Cristo, o serviço é possível, e de novo esse serviço é recíproco. Os mais fracos têm que entender que eles também têm que servir, mas eles só vão entender à medida em que eles forem instruídos. Veja que coisa, Paulo está dizendo tudo isso, mas essa carta estava sendo lida na igreja, e na igreja estavam sentados os fracos e os fortes. Ao mesmo tempo em que Paulo está dizendo aos fortes para servirem, para apoiarem, para não escandalizarem, os fracos estão ouvindo que eles têm que crescer, porque não é bom ser fraco. E isso é acolher-se mutuamente. Nós somos diferentes, bastante diferentes. Nós temos interesses diferentes, nós temos gostos diferentes, mas nós precisamos andar em unidade, porque nós somos um corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mesmo exército, e quando a igreja começa a brigar por causa de interesses particulares, eu li na semana passada Gálatas, o final é: nós nos destruímos a nós mesmos, e não temos forças para cumprir a nossa missão de glorificar Deus e de ser testemunha do Senhor entre as pessoas. Deus vai ser glorificado na vida da igreja quando esta unida cumprir o seu chamado de serviço mútuo. Por último, Paulo dá mais uma ordem: aconselhem-se mutuamente, versos 13 e 14. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Isso também faz parte do trabalho de unidade da igreja. E veja, no verso 13, Paulo expressa aqui o seu desejo em forma de uma oração. Ele diz assim: e o Deus da esperança, o Deus da esperança. Veja que interessante, lá no versículo 4, ele já tinha dito que pela paciência e pela consolação da Escritura, nós temos esperança. E agora ele começa o verso 13 orando: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. No versículo 13, ele havia terminado dizendo que esse Deus da esperança é o Deus em que os gentios esperariam. Veja lá, no verso 13, no verso 12: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, nele os gentios terão esperança. E nesse Deus, o Deus da esperança, a minha oração é que Ele vos encha de alegria e paz. Ou seja, o Deus que pode comunicar esperança àqueles que estão em Cristo,
é o único que pode dar paz para que estejamos unidos e alegria. Imagine caminhar junto, abrindo mão de si mesmo, da sua vontade. Aí você fala, mas isso eu não vou viver alegre. Deus nos dá a alegria de preferir caminhar com o irmão mais fraco do que fazer a nossa própria vontade. E Ele nos une em paz. Então ele começa com esse rogo, dizendo isso: para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. E se lá atrás ele tinha dito que é em Cristo que nós conseguimos fazer isso, agora ele diz, é no poder do Espírito Santo. Veja que ele está ordenando, mas nós não vamos fazer essas coisas sozinhos. Ele está conosco. Daí então você entender por que Paulo ordena a igreja a desenvolver a sua salvação, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. É para que você não tenha desculpa mesmo, dizendo, eu não consigo. E Paulo está dizendo, Deus te ajuda. Deus te ajuda. É por isso, creio eu, que em todos os nossos votos e juramentos nós devamos terminar com e que Deus me ajude. Nós fazemos muitas promessas, mas nós vamos cumpri-las se nós tivermos a ajuda de Deus e a capacitação de Deus. A obra de Deus em seu povo produz então esperança, e essas esperanças vêm pelas promessas da palavra. Veja, Paulo já tinha dito, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo isso vem da palavra de Deus. Daí então Paulo chegar no versículo 13 ou 14 e dizer, e eu tenho uma certeza, eu estou certo de quê? De que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestares uns aos outros. Paulo está dizendo, vocês estão aptos para a admoestação mútua. Eu tenho certeza, e é por isso que eu dou essas ordens a vocês. E é por isso que vocês estão recebendo essa carta com esse monte de ordenança, de como vocês devem viver. Eu estou certo de que vocês podem fazer isso e aconselhar-se mutuamente. Mas o que é preciso para esse aconselhamento mútuo? Bondade e conhecimento. Veja, não é isso que Paulo fala? Eu estou certo que vocês têm bondade, estão possuídos de bondade, e vocês estão cheios de todo conhecimento. Então, vocês estão aptos para admoestar uns aos outros. Nós devemos aconselhar uns aos outros, mas nós temos requisitos para esse aconselhamento. Primeiro, bondade. E o que é a bondade? Fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Bondade, disposição em ser benevolente com o outro. E quando eu vou aconselhar o outro, e nesse contexto aqui a respeito da sua fraqueza, a minha bondade tem que fazer com que a motivação não seja, eu vou ganhar esse irmão e convencê-lo de que não tem problema nenhum tomar vinho, porque eu estou doido para tomar vinho. Isso tem nada a ver com bondade. Isso não é motivação para eu ir aconselhar ninguém. A motivação é, eu tenho que mostrar a esse irmão que ele é livre em Cristo. Ele está se deixando prender, sendo que ele já foi livre. Ele tem que crescer. Então a bondade vai dizer muito a respeito das nossas motivações para a exortação do outro. Quando eu vou exortar, eu tenho que ser bondoso, e mais, eu tenho que estar cheio de todo conhecimento. Não é qualquer conhecimento a que Paulo se refere, lógico, mas a compreensão a respeito da fé e da palavra de Deus. E é isso que torna a igreja apta para admoestar uns aos outros, para advertir, para exortar. Você não exorta o seu irmão baseado em teorias seculares.
Você exorta o seu irmão baseado em princípios da Escritura e no que Deus diz, no assim diz o Senhor. Você não exorta o seu irmão baseado nos seus interesses, mas naquilo que Deus tem para ele. E você só vai aprender essas coisas na Escritura. Você tem que ser cheio da Escritura para poder aconselhar o seu irmão. Então o trabalho de aconselhamento de uns para com os outros envolve bondade em relação ao irmão e conhecimento da Escritura. As exortações procedem de Deus e da sua palavra. Não é do meu gosto, não é do que eu acho, não é da minha preferência, mas ministramos uns aos outros aquilo que Deus nos ordenou, e somente aquilo que Deus nos ordenou. E quando nós fazemos isso, a exortação, o aconselhamento mútuo, nós promovemos unidade, porque muitas vezes nós chamamos os nossos irmãos ao arrependimento, exortamos para que eles talvez enxerguem algo que eles não estão conseguindo ver, mas qual tem que ser a motivação para isso? Estar junto, não viver separados. É por isso que não há, ou não pode haver um grupo ou uma pessoa que é o aconselhador da igreja. Não pode. A igreja é chamada para admoestar uns aos outros. Se fosse assim, se fosse um só para aconselhar e admoestar, quem aconselharia o pastor da igreja? Quem exortaria o pastor da igreja? Ou pastores não precisam ser exortados, não precisam ter os seus olhos abertos para ver algumas coisas que talvez não estejam vendo. O aconselhamento é mútuo, uns aos outros, mas aqui, e com a intenção boa. Eu tenho que ser bondoso. O que está por trás dessa bondade? Edificação do meu irmão. Você tem alegria e paz na comunhão com os irmãos? Esse é o rogo de Paulo. Que o Deus da esperança vos encha de gozo, alegria e paz. Até mesmo quando você tem que abrir mão de si mesmo. Até mesmo quando você tem que deixar sua vontade de lado. Você continua alegre. Você continuaria alegre se você tivesse que abrir mão de comer picanha, por exemplo, em favor do seu irmão que acha terrível aquilo, é um pecado. Eu estou usando a picanha aqui porque Paulo fala de carne, certo? Nós não temos esse problema com carne sacrificada a ídolos. Nós temos problema, por exemplo, com vinho. Eu fico observando algumas coisas, por exemplo, no Facebook. Um grupo de cristãos fortes, que sabem que não podem tomar, que não tem problema em tomar vinho ou tomar cerveja, mas que querem enfiar a goela abaixo dos seus irmãos essa verdade. Eles não estão ligando se eles estão agredindo a consciência de ninguém, e eles acham que isso vai instruir alguém. Então eles colocam as fotos lá. Eu vi esses dias uma foto de uma cerveja embaixo, amém, e eu fico pensando, para que isso aí? Cadê a bondade? E cadê a questão bíblica envolvida aí? Qual é o texto bíblico que diz para a gente esfregar na cara do outro a nossa liberdade? Não há. Mas são pessoas que talvez ficassem muito tristes de ter que abrir mão da cerveja por causa dos seus irmãos mais fracos. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo disse isso aqui aos Romanos. A unidade da igreja é preservada por meio do aconselhamento mútuo. Portanto, você precisa estar consciente do ministério ordenado por Cristo a você. Você é a igreja. Mas pastor, eu não tenho jeito disso não. Encha o seu coração com a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você aconselha. Eu tenho certeza. Todos nós aconselhamos. Você encontra alguém no dia a dia, a pessoa fala assim, eu estou com um problema em casa com meu filho. Ah, faz isso assim, pega, enfia a mão, dá 2 tapas e acabou. Isso é um conselho? Você aconselha. Ah, estou tendo problema com meu marido. Aí vem o conselho que procede de Satanás.
Faça uma greve com o seu marido, de cunho sexual mesmo. Faça greve e ele vai no instantinho entrar na linha. Esse é um conselho que vem de Satanás, mas é um conselho. Então não se exima de algo que você faz, você aconselha. O que você tem que fazer? Ter bondade e encher o seu coração com a palavra de Deus, para não ficar falando essas loucuras que a gente ouve por aí afora. Esses conselhos à torta e à direita, que saem da sabedoria secular, que para Deus é loucura. Nós aconselhamos a palavra, nós vivemos por meio da palavra de Deus. Então as exortações, as advertências a que Paulo se refere aqui, tem que proceder da palavra e servem para a edificação da igreja. Seja bondoso, não exorte com motivações erradas. Não faça isso. Você exorta o seu irmão, não com desejos egoístas no seu coração, mas querendo a edificação dele. Para isso você precisa conhecer tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Por isso Paulo diz, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então leve a sério, e muito a sério, o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Leve a sério. É terrível perceber motivações erradas nos aconselhamentos dos irmãos. Tentar elevar a autoestima do outro, não existe isso na Bíblia. Amor próprio é contrário à lei de Deus. Mas eu tenho que levantar a autoestima do outro. Então eu vou dar uns conselhos para ver se ele se revigora e se enche de si. Está errado? Conselhos, como eu disse, que sugerem manipulação, ou manipulação do cônjuge, ou manipulação do filho, dos amigos e por aí vai. Ou um conselho como, olha, você quer ter paz na sua casa, você não precisa falar a verdade sempre, você pode falar uma mentira ou outra, se essa mentira trouxer paz na sua casa. Conselhos que procedem de Satanás, não da Escritura. E nós precisamos estar aptos para aconselhar uns aos outros. A igreja vive ou deve viver em unidade. Nós precisamos preservar a unidade. Você é chamado a preservar a unidade estabelecida pelo Espírito. Então, agrade o próximo. Considere ele superior. Lembre, é o fraco na fé que não tem maturidade. Não é alguém que sabe, mas quer impor. Não é desses que Paulo está dizendo. É o fraco, é o débil. Agrade, edifique o seu próximo. Sirvam uns aos outros. O seu viver deve espelhar o viver de Cristo. Nós somos cristãos. Nós temos um modelo, e mais do que um modelo, alguém que nos capacita a fazer isso. Aconselhe-se mutuamente, aconselhe-se uns aos outros com a palavra de Deus, porque isso é parte no processo do crescimento e da unidade da igreja. Lembrando, cada crente que está unido a Cristo, pode proceder dessa forma e deve proceder dessa forma, a fim de que o corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja edificada para a sua própria glória. Deus vai receber a glória devida a Ele, à medida em que a sua igreja em unidade cresce em maturidade por meio da palavra. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Amém.